Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre Saul Alinsky, gratuitamente aqui no YouTube. Fica comigo até o final que hoje eu vou falar bastante sobre táticas, sobre as táticas do Saul Alinsky. E eu vou explicar ao longo da aula como exatamente eu vou fazer isso. Eu queria começar, conforme eu disse na aula anterior, mostrando para vocês um trecho de um filme dirigido pelo Dinesh D'Souza. O Dinesh D'Souza é um pundit, né, um polemista conservador americano, que fez um trabalho muito interessante na época do governo Obama, né, que foi fazer críticas muito substanciais, fazer críticas muito assim fortes ao Obama, ao Partido Democrata em geral, a Hillary Clinton, mas ao Obama também, né, numa época em que isso era talvez o pico do perigo, né, que era falar mal desse produto alinskiano, que era o Obama, falar mal do presidente negro, né? Então, como eu disse na aula anterior, quem viveu na época viveu a coisa do ele é o presidente negro. Ah, o primeiro presidente negro, o homem negro na presidência. Então, tudo que você falasse contra esta figura, você estaria falando contra o homem negro que conseguiu chegar lá, o homem negro que está lá. Dá para imaginar o quanto que isso era perigoso. E o Dinesh D'Souza fez esse trabalho. Ele foi perseguido por isso num momento posterior, né? Ele fez uma doação para uma campanha de um candidato republicano e a doação ultrapassou $10, $100, não me lembro agora o valor exato. Isso é considerado crime pela lei americana, mas assim, foi uma coisa, não foi 1 milhão a mais, além do limite, foi $10 ou 100, não lembro exatamente agora. E ele foi preso, ele ficou preso. Inclusive, ele ganhou o perdão presidencial do Trump, tá? Porque, obviamente, qualquer pessoa normal sentiu o cheiro que ali era uma vingança política, não é? Não era uma questão de justiça. Então, eu acho que ele não aparece no vídeo, né? Mas quem quiser, tem bastante vídeos, muitos vídeos interessantes dele no YouTube, debates com ateus, né? Debates com esquerdistas. Ele debate, inclusive, com um cara muito próximo do Alinsky, no sentido, no sentido de herdeiro de ideias. Me foge o nome agora do sujeito, eu vou trazer em algum momento, a gente pode procurar junto aqui. É, mas assim, tem muito material do Dinesh D'Souza disponível. E num trecho de um dos filmes dele, ele explora justamente a questão Saul Alinsky, não é? Porque ele, todas essas conexões que a gente fez aqui, ele fez lá também, não é? E ele fez as mesmas conexões e ele falou: olha, isso aqui precisa ser explicitado. E neste vídeo em particular, porque na nossa aula aqui, o vídeo não está sendo passado, não vai ser passado por mera curiosidade, né? O vídeo vai ser passado porque ele está trazendo algo que eu quero compartilhar com vocês, que é como o Saul Alinsky transcendeu o que eu disse na aula anterior, né? Ele transcendeu o conflito de classe clássico do marxismo, que era entre proletariado e burguesia. Nos Estados Unidos, na época do Saul Alinsky, uma das principais tensões era entre negros e brancos, não entre pobres e ricos, não é? É claro que havia esse tipo de tensão também, mas a tensão racial era muito maior. Então, obviamente que eles viam diante de um paraíso ali, né? Uma fonte infinita de campo para radicalização. E esse vídeo do Dinesh de Souza, entre outras coisas de informações pertinentes, foca bastante nesse aspecto. Como que o Saul Alinsky considerava a classe média branca americana uma massa a ser modelada pela, pelo radicalismo. E se a gente considerar a demografia eleitoral do Obama, principalmente em 2008, na primeira eleição, a gente vê que basicamente o que garante a eleição do Obama é a transição do voto branco, tipicamente republicano, mais republicano, uma transição em número suficiente para o Obama. Ou seja, a tática do você precisa votar no homem negro, este país é um país racista, este país precisa superar o seu passado racista. Como que isso vai ser feito? Vote no homem negro. A exploração dessa tensão teve seu resultado maior na eleição do Obama, não é?
Então, esse aspecto, em termos de tática, ele é muito importante que a gente entenda, né? Muito importante ser entendido para a gente entender também tudo que vem na sequência, tá certo? Então, eu vou me diminuir aqui um pouquinho para priorizar a tela. Vou deixar aqui o volume no máximo. World War II, the Democrats stopped using the word progressive. It was too much associated with eugenics and fascism. But they never admitted they were wrong. They simply needed a new con, and so they turned to an expert in the art of stealing. There's a whole myth surrounding Saul Alinsky as a tireless crusader for social justice. He fought on behalf of unions and working people and African Americans. The real Saul Alinsky emerges in a March 1972 interview that he gave in the very year of his death with Playboy magazine. I don't know. Were you politically active in college? I suppose I was a kind of instinctive rebel. Alinsky described his first experience in community organizing. I remember sitting in a crummy cafeteria one day, saying to myself, here I am, a smart son of a bitch, but I can't make a living. And then it came to me. That little light bulb lit up in my head. I told the cashier that I lost my ticket. I'm really sorry, ma'am. I lost my ticket. And she'd seen all I had was a cup of coffee, so she said to me, That'll be 5 cents. Then I walked a few blocks to the next cafeteria in the same chain and ordered a big meal, $1.45. I ate in a corner, far away from the cashier. Then switched the tickets and paid the nickel bill from the other cafeteria. My eating troubles were taken care of. Alinsky didn't stop there. I put up a big sign on the bulletin board and invited anybody. With the help of a big map of Chicago with all the branches of the cafeteria marked on it. I split my recruits up into squads according to territory. One team would work the south side for lunch, another the north side for dinner, and so on. All of us were eating free. Didn't you have any moral qualms about ripping off the cafeterias? Are you kidding? The right to eat takes precedence over the right to make a profit. Did you continue your life of crime? It was not crime. It was survival. But my Robin Hood days were short-lived. I was awarded the Graduate Social Science Fellowship in Criminology. I decided to make my doctoral dissertation a study of the Al Capone mob, an inside study. You all right, Nitty? Hey, I'm good, Les, thanks. Alinsky was introduced to Frank Nitti, the number 2 operative in the Capone gang. Nitty's boys took me everywhere. Showed me all of the mob's operations. Once, when I was looking over their records, I noticed a $7,500 payment for an out-of-town killer. I said, look, Mr. Nitti, I don't understand this. You've got at least 20 killers on your payroll. Why waste that much money to bring in somebody from St. Louis? Nitti says, look, kid, sometimes our guys might know the guy they're hitting. If it's a friend, right away he knows that when he pulls that trigger, there's gonna be a widow, kids without a father, funerals. This is a business, not some kind of charity organization. Frank was a little disappointed by my even questioning the practice. He must have thought I was a bit callous. Don't be so damn callous. Didn't you have any compunction about consorting with, if not actually assisting, murderers? None at all. And let me tell you something. I learned a hell of a lot about the uses and abuses of power from the mob. Lessons that served me in good stead later on when I was organizing. Alinsky wasn't a social justice guy, he was a petty thief. He dropped dead near the beaches of Carmel in 1972. But little did he know that he would actually influence 2 people
who would go on to far bigger rackets than he could ever imagine. Barack Obama started his political career in Chicago, studying and even teaching Alinskyite techniques. But Obama's first mentor was someone closer to home. Over lunch, I explained to a group of boys that my father was a prince. My grandfather, see, he's a chief, so that makes my father a prince. He'll take over when my grandfather dies. The tribe is full of warriors. Like Obama, that means burning spear. And I felt the boys readjust to me. Miss Hefty has invited your father to come to school on Thursday. She wants him to speak to the class, my mother told me. I couldn't imagine worse news. I spent that night and all the next day trying to suppress thoughts of the inevitable. My body squirmed, as if it had received a jolt to the nerves. I was still trying to figure out how I'd explain myself when my father walked into our class the next day. Barack Obama coming to speak to us. Let's please use our best manners. I am a man from Africa. In order to be a man from Africa, I must be strong. He had been speaking for some time before I could finally bring myself back to the moment. He spoke of the tribes that still required a young boy to kill a lion to prove his manhood. How elders received the utmost respect and made laws for all to follow under great trunk trees. When he finished, all my classmates applauded heartily. It fascinated me, the strange power of his. From his father, young Obama learned how to pitch. From Alinsky, what to pitch. And out of the two came Obamacare, the typical Alinskyite scam. If you like your plan and you like your doctor, you won't have to do a thing. You keep your plan. Lower your premiums by $2,500 per family per year. Here was Obama's pitch to the American people. Let's you and I team up and let's go get the big bad insurance companies. Then Obama went to the insurance executives and he said, listen guys, I'm going to force millions of Americans who don't want to buy health insurance to buy health insurance. And that means massive profits for you. The real point of the scheme? To enable the federal government to take over the healthcare industry, 1/6 of the entire U.S. economy. Obama's... É interessante isso, né? Como a gente vai ficando mais velho. Eu tô com 34 anos e muita coisa eu sei já, não porque eu li, não porque me contaram, não porque eu vi num documentário, né? Que são fontes legítimas, né? Para se pensar, se ver as coisas, mas porque eu digamos que presenciei, né? E eu presenciei a coisa quando ela nem... o sentido talvez fosse outro. Mas eu me lembro muito bem, né? Por exemplo, quando George Bush era presidente, né? O filho, o mais recente, né? Que foi presidente de 2000 a 2004 e de 2004 a 2008. Quando George Bush foi presidente, era incrível como as táticas alinskianas, elas já eram aplicadas ali. Então ele era retratado como um caipira burro, né? Ele era retratado como Satã, né? O próprio demônio. Tem uma das estratégias do Saul Alinsky é congelar o seu adversário e, digamos assim, em linguagem popular acessível, descer o cacete. Claro, não é só isso, isso não pode ser entendido de forma isolada, mas era isso também. E isso já era feito na época do George Bush. E aí, é claro, na época eu via isso, tinha lá as minhas suspeitas, embora eu fosse muito jovem, a minha compreensão era muito menor do que agora, mas isso já estava lá. Isso também é alinskianismo, né? Tem uma frase, gente, tem duas frases, na verdade, que eu acho que são assim, sensacionais para se entender o Saul Alinsky. A primeira delas, que o próprio Saul Alinsky diz, né? Uma é do Saul Alinsky, a outra é sobre o Saul Alinsky. A do Saul Alinsky diz o seguinte: The issue is never the issue. A questão nunca é a questão. O que ele está querendo dizer com isso? Essa frase ela resume bem uma série de coisas que eu pontuei já na aula anterior.
O Saul Alinsky não é o cara da linha de frente do cara a tapa. Ele é o cara da atuação nos bastidores. Então, a questão nunca é a questão. Veja, até no vídeo que eu mostrei para vocês, no subtítulo do livro dele em português, tudo é falado de justiça social, né? Então, essa coisa de travestir com nomes fofos, estratégias sujas, estratégias sacanas, é também... Claro, dizer que o Saul Alinsky inventou isso, talvez seria equivocado, mas a questão é, ele sistematiza, aplica e tem um domínio em cima disso que outros não tiveram, por mais que essa ideia seja uma ideia meio genérica. Então, você disfarça a questão principal com a outra. O que eu quero? Socialismo. O que eu quero? Comida de graça para todo mundo. O que eu quero? Saúde para todo mundo. Mas eu não posso. Sabem aquele meme da internet? Mas, patrão, eu não posso escrever isso. Então, tudo bem, a gente vai fazer o quê? A gente vai disfarçar com outros nomes, de outras coisas, de outras formas. Entre elas, por exemplo, justiça social. O que é justiça social? O que é igualdade? A gente está falando do quê? Igualdade de oportunidade, igualdade material, igualdade de oportunidade no início, igualdade de oportunidade no fim, não é? Do que a gente está falando? Quando a gente começa a ir para os específicos, os problemas começam a aparecer mais, melhor, de maneira mais sólida. Então, vamos travesti-los com coisas genéricas, fofas, platitudes. Justiça, eu luto pela justiça social. Eu luto pela igualdade. Isso quer dizer muito pouca coisa. E aí tem uma outra questão, antes de eu chegar lá na segunda frase, tem uma outra questão, que é a questão do a janela de Overton. Né? Esse é um conceito que está tratando... Ele é uma conceitualização mais refinada dessa frase, o the issue is never the issue. Né? Porque o que você faz? Né? Então pensa o seguinte, você é um engenheiro social que quer promover uma mudança na sociedade, uma mudança radical. Por exemplo, você quer retirar das pessoas a ideia de que só existem dois sexos biológicos e seus gêneros correspondentes. Né? 99,9% da humanidade, durante 99,9% da história, acreditou nisso. Tá? Você tem exceções ali pontuais de disforia de gênero, de hermafroditismo, coisas ali confusas que estão nessa zona cinza. Todo o restante, 99,9%, está dentro da categoria homem e mulher, que acompanha o gênero masculino e feminino. Ponto. Imagina que você quer mudar isso, tá? Por razões que a gente não pode especular aqui agora. Mas você quer mudar isso. Você não pode ir já logo com o pé no peito e sair pregando por aí e em qualquer lugar. Né? Você vai ter que ir para lugares específicos, ouvidos específicos, começar a trabalhar com essa ideia de que, olha, a gente vai diluir a ideia de gênero binário em inúmeros gêneros, tá bom? Então, você vai começar de outra forma. Esse é o grande objetivo final. Mas você não começa desse jeito. Então, você vai fazer o quê? A janela, a ideia da janela é o seguinte, ó, a janela, ela tá aqui. Só que eu quero que ela esteja aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir deslocar daqui para cá de uma vez. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou deslocando aos pouquinhos. Vou dar um exemplo disso, talvez não seja o melhor, mas serve para ilustrar. O meu objetivo é diluir a ideia de gênero binário. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a relativizar os papéis de gênero. Pontualmente, sutilmente. O menino pode brincar de bonecas. O menino pode, sim, usar rosa. E é claro que pode. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem sutil. Poder pode. Agora, se deve é uma outra história. E aí eu vou começando. E aí, em vez de deslocar daqui para cá, numa tacada só, eu vou deslocar um pouquinho assim, ó. Depois mais um pouquinho. E assim vai. Sucessivamente. Sucessivamente, até que eu chegue aqui, ou quase aqui. Eu já treinei, eu já preparei, eu já amansei o público para para esse meu objetivo final. Então, veja. Isso é o que está contido na frase The issue is never the issue. E isso é uma coisa muito difícil, assim,
de ser denunciada e desnudada no debate, ah, no debate público. Por quê? Imagina lá, tá você e um sujeito debatendo por uma plateia de pessoas normais, de inteligência normal e de grau de informação normal. Aí o sujeito vai lá falar um monte de abobrinha. Não, eu quero o direito individual das pessoas decidirem se elas são homens, se elas são mulheres. Você vai ter que remar contra a ideia do direito individual de uma pessoa decidir o que ela quer ou não quer. Complicado, né? Então, assim, isso também pode ser associado a uma falácia que chama falácia do poço contaminado, né? Você já contamina a discussão logo de cara de uma tal maneira, tendo você em mente que seu objetivo é outro, de maneira que seu adversário fica numa situação complicadíssima. Como é o caso da própria palavra justiça social, né? Chega lá você para debater com alguém. O seu interlocutor diz: eu estou aqui como um representante da justiça social. Eu estou aqui para debater a justiça social. Para defender, né? Perdão, a justiça social. Você vai ter que ser o cara que vai desconstruir a justiça social. Porque a ideia, a palavra justiça social, ela não tem nenhuma conotação negativa em si. O problema é porque the issue is never the issue. O que o cara realmente quer, ele não está verbalizando. Ele está escondendo isso na capa de invisibilidade da justiça social. De maneira que fique complicado para você se posicionar. Ou você vai ter que se posicionar contra a justiça social, ou você vai ter que desconstruir, né, desnudar essa estratégia toda que eu estou pontuando aqui. E isso vai tomar seu tempo, vai dar trabalho, vai ter gente de inteligência limitada que não vai entender. E aí você tem uma carambada de problemas aí, tá? Então, isso é um ponto muito importante também para a gente entender as ideias, né, do Saul Alinsky. A segunda frase que eu falei é uma frase que dizia o seguinte: ela é uma frase do Andrew Breitbart, que é o fundador do site Breitbart, né, o Breitbart News. O Andrew Breitbart, ele dizia que Marcuse, né, o Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, é uma espécie de Herbert Marcuse é Jesus Cristo para a nova esquerda. Tá? Eu vou até conferir aqui agora, para não trazer a citação errada para vocês. Ela me ocorreu aqui agora. Vamos ver aqui. Marcuse era como Jesus para a nova esquerda e Alinsky era como Paulo. Isso tem uma coisa... Eu até devia ter citado essa frase na aula anterior. É que eu esqueci de separar. Mas essa frase também ela é muito representativa de tudo que a gente disse até agora. Na aula passada e nesta daqui. Então, se a gente pensar que Jesus é o quê? É o fundador, é o mestre da moral, é o que estabelece as regras. Essa figura para a nova esquerda, e toda essa discussão, ela está inserida ali, principalmente nos Estados Unidos, no contexto de nova esquerda, porque já se tinha essa percepção que eu falei para vocês de estar transcendendo o marxismo clássico ortodoxo, não é? De estar se adicionando elementos muito centrais a ele ou superando esse marxismo. Já se tinha essa percepção. Então, toda essa discussão ela está muito... Se você quer esse tipo de categoria, você está categorizando aí a nova esquerda. E o Saul Alinsky, evidentemente, considerando tudo que a gente já falou até agora, o Saul Alinsky, evidentemente, ele não é o fundador teórico. Ele tinha desprezo por essa ideia. Ele é quem? Ele é Paulo, é o cara que vai pregar o evangelho na prática. É o cara que vai levar a mensagem para as pessoas. É o militante daquelas regras e daquelas ideias que outro personagem, que outra pessoa fundou, propôs, colocou. Então, isso acho que é uma metáfora muito boa para se entender o Saul Alinsky e, obviamente, para entender tudo que a gente falou aqui agora. Eu vou aproveitar, gente, eu vou fazer... deixa eu ver aqui. Esse aqui era o vídeo que originalmente eu queria passar também, embora aquele anterior tenha sido pertinente. É outro vídeo de 7 minutinhos e meio, e eu vou passar ele para vocês. E assim, gente, importante, tá? Eu tenho aqui agora uma chamada para fazer para vocês. Estas aulas sobre Saul Alinsky estão divididas em 4. Nós estamos aqui, na segunda.
haverá uma quinta aula. O que vai acontecer nessa quinta aula? Eu vou analisar regra por regra. Cada uma das 13 regras do Saul Alinsky vão ser analisadas, tá? A gente vai pensar como que elas podem ser revertidas a nosso favor, mas eu vou fazer isso numa aula para os assinantes do Oliver Club, tá? Então, se você quer, assine. Lembrando que no Oliver Club você não vai ter acesso só a esta aula. Você vai ter acesso a esta aula também. E todos os nossos demais conteúdos, tá? Então já vão se preparando, já vão se programando, porque esse lado das 13 regras, ela vai ser exclusiva para os assinantes, tá bom? Então vamos lá. É aqui que ele vai falar a questão dos brancos e dos negros que eu falei para vocês. Então prestem aí. But now we turn to a political question. If America is a force for good, why are they trying to make us feel bad? Who's behind this? The shaming of America is not accidental. It's part of a strategy. It becomes a contest of power. Now, power has always gone into two areas, those who have money and those who have people. We have nothing but people. If an organizer doesn't have any idea what to do about it, he hasn't got any damn business being in there. Do I make myself clear? Who was Saul Alinsky? Saul Alinsky was a man of the left, and very far to the left. To pin it down, he was a democratic socialist, meaning that he wanted the United States to become a socialist country, but he was willing to see that happen slowly, through the democratic process. You tell them that I'm meeting with my staff and with the fight leaders on Friday at noon. I spoke to scholar and author Stanley Kurtz, who's done extensive research on Alinsky. Well, Alinsky wants to polarize. He wants the people he calls the haves to feel guilty, and he wants the people he calls the have-nots to feel resentful. Alinsky perfected the art of the political shakedown. I have on occasion remarked that I felt confident that I could persuade a millionaire on a Friday to subsidize a revolution for Saturday, out of which he would make a huge profit on Sunday, even though he was certain to be executed on Monday. While finishing graduate school, Alinsky sought out an unusual mentor. Frank Nitti, Al Capone's number 2 in the Chicago mob. Known as a thug or a hoodlum, also known as a racketeer and gangster. Nitti took me under his wing. I called him the professor, and I became his student. Nitti's boys took me everywhere, showed me all of the mob's operations, from gin mills and whore houses and bookie joints to the legitimate businesses they were beginning to take over. Within a few months, I got to know the workings of the Capone mob inside out. Alinsky saw up close the ease with which the mafia could extract money through theft, intimidation, and murder. But he figured out a way to do it without going to prison. How is it the haves prosper while we struggle just to survive? He wanted to build from the ground up by creating a sort of coalition of community organizations that he hoped to establish all across the country. One thing I've come to realize is that any positive action for radical social change will have to be focused on the white middle class. For the simple reason that this is where the real power lies. The American middle class is decent. It wants to live up to its own ideals. Alinsky knew that if he could show a gap between people's lives and their ideals, he could exploit their shame to gain power. Alinsky became the godfather in the art of using shame for political shakedown. But he needed an army of recruits to carry out the shakedown, and he knew where to look. The 1960s saw the birth of a new generation, alienated from its parents, alienated from America, ripe pickings for Alinsky. But first he had to straighten them out. I have a hell of a lot more love than you have because I'm willing to go out and get corrupted for it. I'm willing to fight for it. I'm willing to stick my life on a line on it. And you're just willing to stick around and talk about love and hippies and not do a damn thing.
Alinsky wrote an instruction manual for this new army of shakedown artists. In Rules for Radicals, we discover that the mobster Frank Nitti was not Alinsky's only mentor. The first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom. Lucifer. Alinsky was an atheist. What could he possibly learn from the devil? 3 things. Polarization. You've got to get away from all of this reconciliation jazz and all this friendship and all that kind of business. Demonization. They'd love to see all the Negroes in America living on their reserves. And deception. You do what you can with what you have, and clothe it with moral arguments. Today, Alinsky's influence can be seen across academia, the media, and government. And his most famous disciple lives at 1600 Pennsylvania Avenue. I don't think there's any doubt but that Barack Obama really hasn't leveled with the American public about his political past. And this is probably the most dramatic example. Obama first encountered Alinskyite organizing at a series of socialist conferences that he attended when he lived in New York City as a young man. Those conferences touted Alinskyite organizing as the next big political wave and as the best way to bring socialism to America. And those same conferences touted Chicago as the place to find the very best Alinskyite organizers. Clearly, Obama has mastered the Alinskyite strategy of deception. We will keep this promise. If you like your doctor, you keep seeing your doctor. If you like your doctor, you can keep your doctor. Save a typical family an average of $2,500. I'll make our government open and transparent. To building a transparent process, no matter what you've heard, if you like your doctor or healthcare plan, you can keep it. If you don't have insurance, you'll finally be able to afford it. Alinsky would be so proud of Obamacare. It's a masterpiece of distortion and extortion. Here's the distortion. Obama gives the impression that he is colluding with us against the insurance companies. But in reality, he's colluding with the insurance companies against us. He's forcing Americans to buy insurance who don't want to buy it. And this makes the insurance companies very happy because it means more profits for them. With the corporate and the bank bailouts, it was the same deal. Obama embraced the bailouts. He recognized it was a way for the federal government to gain control over those institutions. What these naive corporate executives don't realize is that while they might make a profit on Sunday, they could be gone by... Esse vídeo, eu acho que ele é bastante substancial também, no sentido de mostrar duas coisas importantes que eu falei. Primeiro, a questão do o que o Saul Alinsky via como a sua massa de manobra era a classe média americana. São primeiro branca, obviamente. Às vezes como a gente ouve muita discussão racialista americana, a gente tem a impressão que os Estados Unidos é tipo o Brasil, né? Onde quase 45% da população é negra ou parda. Mas nos Estados Unidos, gente, só 13% da população é negra. Né? Então, a maioria esmagadora da população é branca, mesmo que você desconte latinos. Né? Então, é a maioria, né? E quanto mais a gente regride no tempo, maior é ainda. Né? Essas proporções que eu citei são proporções atuais. Então, esse era o campo de atuar. Eram essas pessoas que precisavam ser radicalizadas, em essência. Esse é o primeiro ponto. E ali o ponto que o Dinesh D'Souza fala do o que o Saul Alinsky aprendeu com o diabo, né? E aí ele fala lá, polarização, demonização e fraude. Tá? Mentira, né? A gente até poderia dizer, né? O diabo é o pai da mentira. Mas especificamente aqui a questão da demonização é aquele aspecto que eu aludi agora há pouco, né?
Então, e a polarização, que é uma coisa que, ó, isso daí virou até, gente, um lugar comum, né? Quantas pessoas não falaram em tempos recentes, a política está muito polarizada. Agora, né, você tem os polos cada vez mais distantes e cada vez se odiando mais, não é? Isso virou um lugar comum, todo mundo está falando isso. A gente pode, claro, mais uma vez, o Saul Alinsky é a única causa disso? Difícil dizer. Mas que ele é um grande, que ele tem uma influência oculta na política americana. Por sua vez, a política americana afeta a política do mundo todo, inclusive no sentido de influência de determinação de comportamento, né? Quantas pautas que nós temos no Brasil hoje que são estranhas à realidade brasileira, mas que nós temos porque elas foram importadas dos Estados Unidos. O próprio racialismo, mansplaining, essa maluquice toda, é uma maluquice que vem de lá para cá, não é? Então, assim, o Saul Alinsky não é o inventor ou não é o único proponente disso, mas é um cara muito robusto nesse sentido, ainda desconhecido, e que a gente precisa aí entender cada vez mais, entender melhor. Na verdade, gente, não tem segredo nenhum. Por isso que eu falei que, apesar de tudo, a publicação do livro dele em português é uma coisa boa, porque isso pode ajudar na criação de massa crítica. Não quer dizer que vá, mas eu digo, é um passo para essa questão. Para o livro ser lido, ser objeto de discussão, e assim sucessivamente, como é feito com autores maiores, não é? E aí você tem discussão, críticas e por aí afora. Então, esse movimento ele é necessário e ele é importante. Apesar, é claro, de que o sujeito pode também tomar aquela leitura como algo para a prática da vida dele, tá? Mas é basicamente isso, certo, minha gente? Então, nós nos encontramos na nossa terceira aula sobre Saul Alinsky, muito em breve. Enquanto isso, já vá assinando o Oliver Club, porque a quinta aula, onde eu vou analisar as 13 regras do Saul Alinsky, vai ficar disponível apenas para os membros assinantes do Oliver Club. Um forte abraço a todos e até lá.